Olá, chegamos hoje no dia 11 dos nossos 40 dias intencionais. Que você permaneça firme, ainda temos uma boa caminhada pela frente e que o Senhor continue ministrando ao teu coração. Eu compartilho sempre aqui que tenho recebido testemunhos, né, de pessoas que têm sido realmente chacoalhadas aí na sua vida em relação à intencionalidade, que de fato você não apenas ouça esse tempo devocional, não apenas se comprometa a fazer 40 dias, mas se comprometa a responder a esses desafios, digamos assim, esses convites, né, à intencionalidade. Então seja intencional, coloque isso no teu coração e que em cada área da tua vida você possa entender que se você se colocar nesse lugar de intencionalidade nas coisas espirituais, em relação à sua vida com Deus, em relação à proclamação do Evangelho, com certeza as outras áreas da tua vida vão ser abençoadas e frutificadas. Isso aqui não é moeda de troca, é porque nós temos que entender que primeiro as coisas eternas, primeiro as coisas celestiais. E as demais coisas o Senhor ajusta, o Senhor responde, o Senhor cuida, as demais coisas serão acrescentadas, é o que diz a palavra de Deus para nós. Então foca que a tua intencionalidade primeira e principal seja em relação à tua vida com Deus, a tua intencionalidade na tua vida espiritual e na tua vida como discípulo e discipulador ou discipuladora, e as demais coisas vão florescer e frutificar. Eu tenho certeza disso. Hoje, né, nessa segunda semana, temos falado sobre amor intencional e hoje nós vamos falar sobre amar tem um alto preço. Amar tem um alto preço. Então, partindo de 1 João, capítulo 2, hoje no verso 12, 1 João 2,12 diz o seguinte: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Que maravilha! Hoje falando então sobre amar tem um alto preço, nós partimos dessa reflexão em 1 João 2,12 e nós entendemos então que foi graças à ação do Senhor Jesus, foi tão somente por intermédio do Senhor Jesus, foi a ação dele, foi a sua morte e a sua ressurreição que nos deu essa segurança do perdão dos pecados, é a ação do Senhor Jesus. E quando a gente fala em graça, né, é claro que aqui está falando graças ao nome do Senhor Jesus, ou seja, por intermédio, através da ação de... Mas nós lembramos também que a palavra nos assegura que nós somos salvos pela graça, que isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um favor. Graça então para nós é o favor imerecido, é aquilo que nós não merecíamos, mas nós recebemos. E a graça, ela vai além, porque ela não apenas, a graça de Deus para conosco não apenas apagou os nossos pecados, nos perdoou, lançou, como a palavra vai dizer, arrancou, anulou o escrito de dívida que havia contra nós, ou seja, nós éramos devedores, nós estávamos numa posição de inimigos de Deus, e Jesus, através do sacrifício, ele nos traz a paz com Deus, ele nos coloca num lugar onde não há mais condenação sobre nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é maravilhoso a gente pensar como favor imerecido, porque Deus não apenas em Jesus Cristo nos tirou desse lugar de condenação, mas Ele nos posicionou num lugar de bênção, num lugar de favor, num lugar de sermos abençoados, de termos a vontade do Senhor sobre nós. Deus é um Deus intencional que tem vontade sobre nós. E a sua vontade intencional ela é cumprida, e a vontade intencional de Deus para nós ou para conosco, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Ele é o Deus que pode olhar e falar: eu sei o que eu penso a respeito de vocês. Então a graça do Senhor não apenas nos salve, quando eu estou falando não é diminuindo de forma nenhuma a ação salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é que nós possamos entender que nesse pacote de salvação não está apenas vocês não estão mais debaixo de condenação, mas está também, agora vocês estão debaixo de um lugar de bênção, onde a minha vontade, a vontade de Deus, é o melhor para nós. Que maravilha, que amor maravilhoso, esse alto preço pago pelo Senhor para conosco. E o autor então vai convidar-nos mais uma vez a transbordarmos, a compartilharmos essa alegria. E ele traz essa frase que eu quero ler, eu achei muito interessante. Ele diz: eu gosto de dizer, diz o autor, que transbordar é ir além das bordas, é permitir que você vá além de você
mesmo. E eu gostei dessa frase porque geralmente quando a gente pensa no transbordar, ou pelo menos na minha ótica, a gente pensa só naquilo que está sendo derramado e que naturalmente vai enchendo e vai transbordando. E quando nós começamos a pensar nessa questão de que é além das bordas, além dos limites, nós pensamos que um copo, por exemplo, ele foi feito para suportar uma determinada quantidade de líquido. Um copo foi feito para 500 ml, a gente pode usar esse exemplo. Então, ele foi projetado, ele foi pensado com um limite. E aí, a partir do momento que vem algo e é derramado e passa de 500, vai para 600, ele começa a transbordar aquilo que ele já não consegue mais reter. E olha que maravilha, muitas vezes eu e você, nós colocamos limites na demonstração do nosso amor. Muitas vezes eu e você colocamos condições, até aqui eu vou, ou então já andei demais, agora eu paro, e nós colocamos essas bordas, esses limites, e o Senhor está derramando-se em nós como um convite, não apenas de dizer, entenda que eu vos amo, mas também como um convite para dizer, entenda que o que eu derramo sobre vocês é tanto e tão grande, tão precioso, que é um convite para vocês aumentarem os limites de vocês, para vocês transbordarem, para aí vocês irem além do natural, além do que a mentalidade humana de vocês projetou a respeito de amar, além do que a mentalidade humana de vocês projetou a respeito de se doar, de se entregar, de caminhar. Então o Senhor está nos convidando a dizer, extravasem os seus limites naturais, eu me derramo sobre vocês, para que vocês possam transbordar daquilo que eu tenho derramado sobre vocês. Eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós podemos ir além, porque não foi sobre nós, não é porque nós dizemos, Senhor, mas eu garanti minha salvação, então eu tenho até aqui para aturar o fulano, né, a fulana. Não é sobre isso. Para amar, mas eu já fiz demais. Não, o Senhor está dizendo, continua, investe, se derrama, se entrega. Existem uma história, então, e o autor vai nos trazer a partir de Lucas 9, quando o Senhor Jesus envia, ele está indo, né, a caminho de Jerusalém, ele para num povoado que tem samaritanos, e samaritanos, na verdade, não eram bem vistos pelos judeus. E aí você tem 2 discípulos de Jesus que ao chegarem lá, né, os discípulos não são bem recebidos, e aí Tiago e João, talvez empolgados ou talvez influenciados, melhor dizendo, pela ideia do Antigo Testamento que já tinha acontecido isso, um derramar de fogo, né, dos céus como demonstração de poder de Deus contra um povo, o seu próprio povo, o povo de Israel, mas que o rejeitou. Tiago e João dizem assim, Senhor, o Senhor quer que a gente ore aqui para cair fogo do céu? E isso está lá em Lucas, né? Capítulo 9, lá no verso 54 diz, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? E é por isso que ele faz essa referência ao Antigo Testamento. Eles estão dizendo, Senhor, chegamos no nosso limite, nosso copo atura até aqui. E o Senhor Jesus diz, não, vocês não entenderam, vocês não entenderam o derramar do meu amor, vocês não entenderam a dimensão do meu amor. Os samaritanos são amados, né? E a gente vai vendo na narrativa, então, do livro de Atos, como não foi o fogo da condenação que foi derramado sobre eles, mas, na verdade, o derramar do Espírito chegou aos samaritanos. Pedro depois vai lá, impõe as mãos, e o fogo do Espírito Santo agora, né? O derramar do Espírito Santo, o que alguns comentaristas vão chamar, e nós temos visto isso na nossa igreja, como um Pentecoste samaritano. É isso que vai acontecer, em Atos. Então, quando nós não agimos tão somente dentro dos nossos limites naturais, mas somos movidos pelo transbordar sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós, nós alcançamos pessoas. Lembro aqui, o autor faz essa menção também, da parábola ainda lá em Lucas 15, do pai, né, do filho pródigo, do filho perdido, e o pai que quando recebe esse filho não está lá dizendo, olha, cheguei no meu limite, você levou meu dinheiro, onde é que você gastou, o que foi que você fez, cadê a prestação de conta? E ele não vai bater boca, mas o amor dele é tão grande, transborda, que ele diz, eu só quero te receber, eu só quero te amar. Isso vai além para os nossos limites naturais, isso é forma de demonstrarmos o transbordar do Senhor sobre as nossas vidas. Então, diante disso, o autor nos deixa aqui alguns convites
falando então a partir da intencionalidade na prática. Você acha que Deus pode perdoar os outros como perdoou você? Às vezes a gente coloca limites para o alcance de Deus na vida das pessoas porque nós estamos talvez magoados com pessoas ou porque nós limitamos, na perspectiva humana, a ação de Deus na vida da pessoa. Aquele não tem jeito mais. Né? É talvez pensarmos que Saulo não teria mais jeito. Né? Mas o Senhor está dizendo, ame-o porque enquanto houver vida, há possibilidade do perdão e da graça de Deus transformar aquela vida. O convite para nós é que esse amor tem um alto preço. O amor tem um alto preço do nosso transbordar, do nosso exceder os nossos limites. Há alguém, talvez, que você está pensando, talvez como Tiago, como João, diz assim, já deu, chega, agora que cai o fogo do céu sobre essa pessoa. E o Senhor hoje está dizendo, não, calma. Ore para que seja derramado, na verdade, o Espírito Santo sobre essa vida, sobre esse povo, sobre essa família, sobre essa pessoa que está aí na tua mente. Esse é o convite. Será que alguém, né, você acha que Deus pode perdoar os outros? Como perdoou você? Há alguém que você talvez já está dizendo, até aqui eu fui, daqui para frente eu não consigo mais. O nosso convite hoje é, ande a milha extra, vá além. Não limite a ação e o poder de Deus. Por fim, pense agora aí em pessoas no seu relacionamento, né? Nos seus relacionamentos intencionais, no seu cartão semente que nós temos. Se você ainda não tem, pegue domingo na igreja um cartão semente. Se você não é da nossa igreja e deseja receber de alguma forma, deixa aí nos comentários. Nós queremos te enviar esse cartão, um cartão que nós oramos intencionalmente por pessoas, mas não só no campo da oração, mas no campo da ação também. Nós queremos ser intencionais e alcançar essas pessoas. Ore, pense o que essa pessoa gosta de fazer, como de repente você pode alcançar o coração dela de uma outra forma, né? Talvez chamando para fazer algo que ela gosta. Tente olhar com graça e misericórdia para que você possa ir além e esse transbordar do Espírito alcance a vida dessa pessoa. O amor, como nós estamos falando hoje, tem um alto preço. Eu termino lembrando de um louvor e não tem como ler o tema desse devocional hoje, não lembrar, e essa canção diz, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos um. E nesse corpo nós queremos que venha mais um e outro, e se junte a essa unidade, que é o corpo de Cristo. Foi pago um alto preço para que nós possamos viver essa unidade uns com os outros, e essa unidade com Deus. Que sejamos intencionais, que sejamos gratos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Cristo Jesus, pela obediência até a morte, morte de cruz. Obrigado pelo alto preço que foi pago. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou pela graça, não pelo que eu fiz, não pelo que eu tinha ou tenho, mas por tamanho amor teu, por fidelidade a si mesmo. Porque o Senhor é tão justo, bom, santo. Muito obrigado, Senhor. Alcança a vida de mais pessoas, Pai, que eu oro, Pai, agora pela Igreja Batista Brasileira Central, que sejamos uma igreja intencional, uma igreja, Pai, que alcança vidas para a glória do Teu nome. Que possamos ir além dos nossos limites, que possamos transbordar para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus.